uma obra naturalista que explora a miséria humana, o adultério, a violência. E os escritores naturalistas, eles querem mostrar o real ser humano, só que eles creem no conhecimento empírico. Então, para tudo que eles falam, tem que ter uma comprovação. E para isso, eles usam o determinismo em suas obras. Nessa obra, Luiz de Azevedo quer demonstrar que o ser humano é fruto do meio, da raça e do momento histórico que ele vive, e que nada pode mudar isso. Bom, a obra tem início com João Romão recebendo como pagamento do seu trabalho a vendinha que ele trabalhava, porque o português que era dono estava voltando para Portugal. Na frente da lojinha trabalhava Bertoleza, que era uma escrava fugida, que juntava dinheiro para que conseguisse comprar sua própria alforria. Eles se tornam amantes com o tempo e com a morte do patrão de Bertoleza, ela vai morar com Romão, que pega esse dinheiro que ela estava juntando e promete que vai comprar a alforria, só que na verdade ele compra uma falsa e usa esse dinheiro para si mesmo. João vai aumentando seus bens, ele compra a pedreira, ele compra um lugar para lavar roupas, vários terrenos, a loja em que Bertoleza trabalhava, e nesse terreno, inclusive, ele vai construir o cortiço depois de um tempo. Em frente ao cortiço morava Miranda e sua família, e ele era considerado a burguesia daquele local, mas tinha muita inveja do crescimento de Romão. No cortiço se estabeleceram várias pessoas, mas podemos destacar Rita Baiana, Firmo, Pombinha, Libório, João e Bertoleza. Jerônimo era um português que ajudava Romão a administrar o cortiço, mas ele acaba se envolvendo com Rita Baiana, abandona sua esposa, que se torna alcoólatra, e mata Firmo, que era o noivo de Rita. Pombinha era uma moça jovem que esperava o tempo certo para casar, mas ela acaba sendo seduzida pela prostituta Leone e passa a viver da prostituição. João percebe que possui dinheiro, mas não possui status, diferente de Miranda, que é até chamada de barão, mas que está entrando em falência. Os dois percebem que uma boa saída é juntar em casamento Romão e Zulmira, filha de Miranda. João então entrega Bertoleza a seus antigos donos, já que não poderia se casar e ter outra mulher em casa. Quando Bertoleza toma consciência dessa traição, ela se mata bem na frente de Romão. A ironia é que logo depois de Bertoleza se matar, João recebeu a visita de um grupo abolicionista que queria agradecer pelo seu apoio naquele movimento. Quase finalizando, havia uma rixa entre cortiços naquele local. E certo dia, a bruxa do 88 colocou fogo em seu apartamento e acabou incendiando todo o cortiço. Algumas pessoas morreram, uma morreu pela ganância de Romão, só que no final o cortiço tinha seguro, então de novo o Romão conseguiu tudo que ele queria. De uma forma mais grosseira, cada personagem representa alguma coisa, como o capitalismo, a ganância, e no final Aloísio demonstrou que o ambiente, as pessoas com quem a gente convive, afetam diretamente na nossa personalidade e nas nossas atitudes. Mas tem como fugir disso. Estou aqui para falar um pouco sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa obra é uma obra inaugural do realismo brasileiro, feita por Machado de Assis. Para pensar nessa obra, também devemos pensar na palavra ironia. Brás Cubas, que é o narrador dessa obra, ele utiliza-se bastante da ironia para encaixar num contexto mais realista. Bom, agora eu vou ler a dedicatória do livro, que ele já começa meio que fazendo um deboche. Ele diz: dedico essa obra ao verme que, primeiro, roeu as frias carnes do meu corpo. Dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. O narrador dessa história, como eu já disse, Brás Cubas, ele se define como defunto autor. Ou seja, tudo que ele nos diz é fruto de suas lembranças. Digamos que a história é uma narrativa em fragmentos. Ou seja, quando você vai lendo, você vai juntando fragmento de um lado, juntando fragmento de um outro, e assim, no final do livro, você vai entender tudo. Essa obra é composta por 160 capítulos, mas fique tranquilo, porque na maioria das vezes existem 2 capítulos por página, que isso torna o texto em um texto fragmentado. Como eu disse, que no final você vai conseguir contextualizar tudo e entender toda a história. A obra começa quando ele está no seu leito de morte. Ele conta quem está no quarto junto com ele, quem estava ali naquele momento. Logo após isso, ele volta lá no seu nascimento, diz como foi, descreve como foi o seu nascimento, e também ele dá uma leve passada na sua fase de jovem, onde ele diz que se apaixona por uma mulher. Essa mulher se chama Marcela. Mas esse amor não é muito correspondido. Como ele próprio diz, esse amor durou 15 meses e 11 contos de réis.
Bom, após isso, ele viaja para Portugal pelo conselho do seu pai, que ele viaja para Portugal para pensar um pouco no que ele vai fazer e ele também estuda mais em Portugal. Mas depois de um tempo, ele tem que voltar porque ele descobre que sua mãe está doente. Logo após, ele tem mais dois romances. Um com Eugênia e outro com Virgília, que também não dão muito certo. Mas essa Virgília, ela tem uma história a mais. Porque ela ela ficou com o Brás. Logo depois eles terminaram e ela se casou com o Lobo Neves. Só que Virgília não era uma mulher comum. Ela tinha outros desejos. E aí ela trai Lobo Neves. Bom, outro personagem importante nessa obra seria Quincas Borba, que era amigo das antigas de Brás Cubas. Só que os dois se afastaram porque o Brás Cubas tinha ficado muito pobre. Só que depois de um tempo, Brás Cubas encontra Quincas Borba mendigando. E aí eles reatam essa amizade quando o Quincas Borba aparece rico e obcecado pela filosofia. Quincas Borba, ele desenvolve a teoria do humanitismo, que nada mais nada menos para alguém se dar bem, outra pessoa tem que se dar mal. Bom, Brás ele termina sua história com o capítulo das negativas, onde ele diz: este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Como eu já disse, os seus 3 romances deram errado. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência de Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti nenhuma criatura o legado da nossa miséria. No final desse capítulo de negativas, ele encerra com não tive filhos. Bom, isso, segundo Brás Cubas, seria uma ironia, pois quando hoje em dia, as pessoas morrem, elas pensam que deve a Deus. Brás Cubas não. Brás Cubas diz que Deus deve a ele. Que ele diz que se Deus cometeu o erro de fazer o homem, ele não quis repetir esse erro. Olá, eu me chamo Oliver e agora vou falar sobre o segundo romance da fase realista de Machado de Assis, chamado Quincas Borba. A história gira em torno da vida de Pedro Rubião de Alvarenga, um ex-professor de ensino primário que morava numa cidadezinha chamada Barbacena, no interior de Minas Gerais. Ele se torna o enfermeiro de Quincas Borba, um homem rico e intelectual, criador da teoria do humanitismo, citada em Memórias Póstumas de Brás Cubas, e com o passar do tempo, Rubião se torna um aprendiz dessa sua filosofia. Com a intenção de desenvolver e alavancar seu pensamento, Quincas parte para o Rio de Janeiro, onde acaba por falecer de loucura na casa de Brás Cubas. Sem parentes e sem ter muitos amigos, toda sua fortuna acaba sendo herdada por Rubião, seu único companheiro inseparável. Ele herda desde bens materiais até bens sentimentais, como seu fiel cãozinho Quincas Borba. Só que havia um pequeno problema. Rubião era muito ingênuo e a primeira coisa que pensou foi em se mudar para o Rio de Janeiro. E na estação acabou conhecendo o casal Palha, um casal da pesada. Cristiano de Almeida Palha, mais conhecido como capitalista por se envolver em práticas liberais de mercado, e sua esposa Sofia Palha, uma linda mulher que encantava todos os homens. A princípio eles aparentaram ser bastante amigáveis, mas já sabendo dessa tal herança deixada por Quincas, eles bolaram um plano para se aproximarem. Então, eles se propuseram a ajudá-lo para que ninguém o enganasse. Com o tempo, Pedro foi se apaixonando por Sofia,
e ela, esperta, se aproveitou dessa inocência para envolvê-lo nos seus planos financeiros. Num baile, acreditando que o amor era correspondido, Pedro se declara a Sofia, que o recusa, e logo em seguida vai contar tudo para o marido. Cristiano não dá muita importância, visto que eles não podiam romper agora, então ele sugere que Sofia continue o seduzindo para que eles pudessem explorar cada vez mais. Frustrado com o impacto que causou em Sofia, Pedro decide se mudar do Rio. Porém, Cristiano e Camacho, um advogado e político que também se aproveitava de Rubião, o convenceram para que ele ficasse na cidade, facilmente, pois o cara era ingênuo demais. Rubião e Cristiano se tornam sócios de uma importadora chamada Palha e Cia, e com o tempo, o capitalista passa a ter controle total do negócio, assim melhorando a condição de vida do casal, porém sempre mantendo Rubião por perto. E é nesse momento do romance que a situação começa a ficar crítica, quando entra Carlos Maria, um homem que acaba despertando o interesse de Sofia. Rubião fica louco de ciúmes e discute com ela, insinuando que ela era adúltera. Esperta, ela consegue controlar a situação, arrumando um casamento entre Carlos e sua prima Maria Benedita. Diante de vários problemas, Cristiano decide romper suas relações comerciais com Rubião, alegando que almejava assumir um cargo maior no sistema financeiro, quando na verdade já tinha cumprido seu maior objetivo, e agora só precisava se distanciar o máximo de Rubião. Pedro, doente de amor por Sofia, insiste em visitá-la, e chegando lá, ele encontra ela de saída, entrando numa carruagem. Então ele a segue e entra junto a ela, quando faz sua última declaração. Abalado psicologicamente, Rubião acredita ser o imperador Napoleão III e implora para que Sofia fosse sua amante, mas ela, percebendo a demência, espalha a notícia para a cidade inteira. Seus delírios aumentavam à medida que seu patrimônio diminuía, e alguns conhecidos insistiam que o casal Palha cuidasse do pobre coitado já enlouquecido Pedro Rubião de Alvarenga. Eles assumem essa responsabilidade e o transferem para uma casa bem simples, mas logo em seguida eles o internam no hospício. Rubião consegue fugir acompanhado de seu herdado cãozinho Quincas Borba, e juntos eles retornam a Barbacena. Chegando em Barbacena, não tinha ninguém para os abrigar, então nessa noite eles acabam por dormir na rua, como mendigos. E já no dia seguinte, Rubião morre na miséria e na loucura. Toma! Considerações finais. Bom, essa obra é um exemplo perfeito da tese humanitista criada por Quincas, que divide a sociedade em dois grupos, o grupo dos fracos e o grupo dos fortes, sendo o grupo dos fracos composto pelas pessoas ingênuas e inocentes, como Rubião, que ao longo da história é manipulada e acaba sendo exterminada pelos fortes, os dominantes, as pessoas espertas e oportunistas, como é o caso do casal Palha, que no final eles saem ricos, felizes e, acima de tudo, vivos. Então é isso, galera, essa foi a nossa apresentação, espero que tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, comente, compartilhe com seus amigos e... like. Isso aí.